Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje a gente vai passar 7 dicas para você refrescar o seu gatinho no calor. Pois é, verão chegou, gostando ou não, a gente precisa passar por ele, mas a gente tem aí alguns artifícios para se sentir um pouquinho mais confortável nesses dias muito quentes, não é verdade? Então a gente bebe água gelada, toma mais banhos, às vezes banhos mais frios, procura aí locais que estão fresquinhos, abusa do ventilador, do ar condicionado. Mas e o nosso gatinho? Como é que ele pode ficar mais confortável nesses dias aí de temperaturas altas? A primeira coisa que é legal a gente conversar é como o nosso gato faz troca de calor com o ambiente. A gente precisa lembrar que nós transpiramos, certo? Não é tão legal, né? Mas é importante pra gente. Quando a gente transpira, essa umidade que a gente libera aí na superfície da pele faz com que a gente refresque o nosso corpo, né? Com que a gente consiga aí baixar um pouquinho a nossa temperatura. Na verdade, manter a nossa temperatura estável. Os nossos gatos não transpiram. Então, eles não têm esse mecanismo de troca de calor. A gente sabe que os nossos gatos, eles fazem essa troca pela respiração, né, pela mucosa ali da boquinha e pelos coxins. Então, entre ali, né, as almofadinhas, eles fazem essa troca aí de calor corporal. Então, a gente sabendo disso, né, sabendo que o nosso gato não transpira, é importante que a gente observe alguns sinais. O seu gatinho pode ficar ofegante, então a boquinha mais aberta, aquela respiração acelerada, isso pode ser um sinal de que ele está sofrendo com o calor e às vezes de uma forma mais séria. Nessa época do ano, eles podem ter hipertermia, que seria esquentar o corpo além do que seria a temperatura normal. Isso é grave, a gente precisa agir bem rápido e você precisa aí levar o seu gatinho no veterinário, se você notar qualquer tipo de alteração parecida com isso, para que ele te ajude, te oriente nesse sentido. A desidratação também é um problema que acontece bastante nessa época e pode também trazer aí consequências bem graves para o nosso animalzinho. Então, fica de olho aí nas dicas. Vamos oferecer tudo que a gente pode aí para minimizar esses riscos, certo? Primeira dica: deixe o seu ambiente, né, a sua casa, o seu apartamento arejado, fresco. Nunca deixe o seu gato num lugar abafado, com janela fechada, cortina fechada. Tente deixar sempre os espaços da sua casa os mais arejados possíveis, né? Deixe o ar circular. E a gente precisa ter locais com sombra para que o seu gatinho fique ali deitadinho, né, esticadinho, como eles gostam de ficar. O seu gatinho vai procurar o sol, mesmo nesses dias quentes, mas é importante que ele fique no sol bem cedinho ou muito lá no finalzinho da tarde. Então você precisa aí ter locais de sombra para o seu gatinho não tomar aí o sol do meio-dia, aquele sol aí muito forte para ele. Então, primeira dica, sempre ambientes arejados. Você pode usar ventilador, se você tiver ar-condicionado, melhor ainda, porque você consegue controlar a temperatura. O ventilador não precisa ficar direto no seu gatinho, você pode deixar ele virado para cima ou para baixo, de forma que você faça exatamente essa corrente de ar. Isso vai trazer uma sensação melhor aí para o seu animalzinho e faz mesmo com que a gente tenha aí, né, o controle melhor da temperatura, para que o espaço não fique abafado. Segunda dica: água. Sempre água fresquinha. Pode colocar cubinho de gelo nos potinhos de água ou a água gelada mesmo, nas fontes também. Lembra da importância da gente ter fonte para o nosso gato beber mais água? A gente tem vídeo a respeito disso no canal. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha. Espalhe potes de água pela casa, né? Não deixa um potinho só.
Coloque vários potes em locais estratégicos, né? Que não vão ficar ali bagunçados nos seus ambientes, mas aqueles locais de passagem, para que você incentive o seu gatinho a beber mais água. E aí você está colocando uma aguinha fresca. Trocar mais de uma vez por dia também ajuda a manter aí essa aguinha mais gostosa para que o seu gatinho beba. E é importante a gente lembrar que esses potinhos de água têm que ficar em locais de sombra também. Se não adianta nada você colocar uma pedrinha de gelo ou uma água mais geladinha num local que vai bater sol. Essa água vai ficar quente rapidinho, o seu gato não vai beber, né? E aí você começa a ter problemas associados a isso. Então, aguinha fresquinha num local fresco também. Terceira dica. Sabe aqueles umidificadores de ar? Geralmente as pessoas que têm alergia, né, que têm rinite, utilizam aí numa época de inverno, que a gente tem um período mais seco, então a gente acaba piorando aí esses problemas respiratórios. Mas esse mesmo umidificador que funciona lá no inverno, no verão ele pode ser bacana justamente porque essa umidade vai deixar o seu ambiente mais fresquinho. Então, se você tem um umidificador, pode deixar ele ligado ali, né, no seu cômodo, o cômodo que o gatinho mais fica, porque você vai ter aí o ar um pouquinho mais fresco. É normal, às vezes, a gente perceber que o gatinho fica próximo, né, da fonte ali de água. Isso é porque ele tem uma sensação de conforto num local mais fresquinho. Então, você pode abusar do umidificador. Quarta dica, um tapetinho gelado. Tem alguns que a gente pode comprar aí em loja, mas você também pode improvisar um em casa. Um paninho mesmo, né? Uma toalha que você deixa um pouquinho úmida, já é mais uma fonte aí para deixar o seu gatinho um pouquinho mais fresco. Pode ser que ele deite em cima dessa toalha, às vezes ele fica só do ladinho, o tempo que ele achar que é necessário. Então é mais uma fonte aí que você pode colocar para ele. Quinta dica. Precisa sair com o seu gatinho de carro? Coloca na caixinha de transporte, lembra? Essa é a primeira recomendação. Mas você tem que levar ele para algum lugar? O ideal é que você ligue o ar-condicionado, tá? Putz, Carol, mas meu carro não tem ar-condicionado. Então você vai deixar seu carro todo aberto, arejado, não vai deixar ele embaixo, né, do sol, deixa ele na sombrinha. E nunca, nunca, nunca deixe o seu gatinho ou um cachorro, aí a gente tá falando de qualquer uma criança também, nunca deixe ninguém dentro do carro. Por mais que a gente tenha a sensação, né, de que o vidro tá aberto, não tem problema, vai ficar fresquinho, é rapidinho, só vou ali na padaria pegar um pãozinho e já volto. Não deixe o seu animalzinho dentro do carro, porque ele vai esquentar muito rápido e ele pode ter a hipertermia, pode ter um quadro grave e vir a óbito, combinado? Então, dentro do carro, só acompanhado e de preferência aí com o ar-condicionado. Sexta dica, o seu gatinho passeia, você leva ele, né, para fora de casa, na guia, na coleira, de forma supervisionada? Legal. Quando é que você vai fazer isso nesses dias muito quentes? Sempre no primeiro horário ali da manhã ou finalzinho de tarde à noitinha, tá? Então, da mesma forma que o gatinho procura, né, o sol, como a gente falou, e o ideal é que ele fique no sol somente nesses horários, se você passeia com ele também, tá? Só saia com ele de casa quando a gente tem aí uma temperatura um pouquinho mais fresca. Nunca no meio do dia, né, à tarde, em que a gente tem aí o sol muito forte, certo? Sétima dica, escovar o seu gatinho. Independente do seu gato ter pelo longo ou pelo curto, a escovação pode trazer muitos benefícios para você. Então, o excesso de pelo que cairia ali na sua casa, você remove com a escovação. Isso é bacana para gente que não tem tanto pelo aí no ambiente, principalmente para quem tem alergia, né? Mas é bom para o gatinho também. A gente melhora a qualidade aí, né, da pele, da pelagem, tira o excesso de pelo morto e, como a gente está falando do calor, a gente melhora também essa sensação, né, justamente por remover
esse excesso de pelos que fica ali preso no corpo do seu gatinho. Então escove ele todos os dias, isso vai ajudar. Para quem tem gato de pelo longo, sempre tem aquela pergunta, né, aquela dúvida com relação à tosa. Ah, eu tenho que tosar o meu gato porque ele obrigatoriamente vai sentir menos calor? Vou tosar o meu gato na máquina, deixar ele peladinho. Isso é relativo, gente. A gente não pode afirmar que 100% dos gatos sofrem tanto de calor assim por conta do pelo e que a gente vai tosar e ele vai ficar super bem, tá? Isso é uma questão individual, a gente precisa pensar um pouquinho para fazer isso, até porque a pelagem é uma proteção também. Então, se você tem um gatinho persa, né, um gatinho de pelagem longa, e você pensa na possibilidade de tosar, a recomendação que eu te dou é conversar com um especialista para que você realmente veja qual vai ser a melhor forma de você fazer isso. E não necessariamente você vai tosar o seu gato na máquina. Na verdade, não é recomendado que a gente use máquina em gato. Mas você pode baixar aí esse pelo, né? Fazer uma tosa na tesoura, tirar aí um excesso, né? Deixar esse pelo médio, vamos dizer assim. Pode ser que você já tenha algum efeito bacana. Mas a escovação já é algo que vai te ajudar pra caramba, mas tem que fazer todo dia. Combinado? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu tenho certeza que tem outras coisas que a gente possa fazer também para minimizar aí a sensação de calor. Se você tem alguma dica legal, algo que você faz aí para o seu gatinho, escreve para a gente nos comentários, tirem dúvidas também. Se vocês tiverem sugestões, o que vocês quiserem conversar com a gente, fiquem à vontade, participem aí, coloquem tudo nos comentários dos vídeos. Espero que vocês tenham curtido, que vocês compartilhem, marquem os amigos de vocês e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar lá as notificações, né, aquele sininho, para vocês receberem todo o conteúdo exclusivo, novinho em folha aí que a gente posta toda semana para vocês. Até o próximo vídeo.